A paz, irmãos. Amém. Bom demais estar aqui. 6 meses faz que a gente esteve aqui, não é? Antes de ir para a Etiópia, quero dizer que minha esposa está assistindo. Ela é minha Sara. Eu sou o Abraão dela. E receba todos o meu abraço. Lá depois aí a gente fala individual. Vamos ganhar um tempinho aqui. Eu quero dizer, irmãos, que a obra do Senhor não para nem um minuto. E eu estou feliz pela obra do pastor Ramalho, ali com esses homens. Dê uma saudação, pastor Calene, para ele, tá? Esse homem, essa semana eu disse, pastor, tem uma vaga para uma pessoa, e ele nunca negou. Tem. Eu não sei onde é que limita esse lugar lá, né? Quantos homens cabem ali, né? Mas toda a vida ele diz que tem. Então, irmão, a gente fica achando outros trabalhos aí, vai dando trabalho para os outros também, né? Mas está dando certo. Trago o pastor Ronildo do Sertão, com sua esposa Jéssica e Maria. Meu filho Alexandre está lá no Rio Grande do Norte, na igreja Martins. Alexandre foi com a gente para Moçambique. Antes era criança, agora ele está com barba grande, comprou ali no mercado. Tem Gametes, etíope, que veio com a gente. Ele daqui, talvez dê uma saudaçãozinha aí, rápida, para falar. Ele fala inglês, depois um tradutor corra aí quando ele subir aqui. E o Nando, também um filho aí, que a gente tem, ali do Patos de Minas. E também já esteve aqui em Brasília, morou aí, está aqui conosco. Seja todos saudados, pastor Roberto, sua casa, os pastores daqui todos. Irmãos, a gente vem, quem não me conhece, pastor Calene, missionário, com minha esposa Válbia. Se for falar os nomes do filho, acaba o horário ali. É muitos. Mas nós estamos hoje na Etiópia, estivemos 11 anos em Moçambique, e essa igreja está conosco desde o início. Tem 10 anos que a gente pisa nessa igreja, basicamente. Promovido essa ação, essa porta pelo pastor, eu quero te chamar pastor, mas pelo Valdir e a Lucília, que foram presentes de nossas vidas, e até hoje estamos aqui. A gente diz que os missionários, irmãos, não é só quem vai, também quem abre porta é missionário, tá? Então, você é missionário quando faz uma missão ou ajuda missionários também. E aí, nesses 10 anos, 11 anos, vocês acompanharam, eu acho que quem conhece até o início, acompanharam muita coisa. E eu fiz um grupo do WhatsApp, não sei se entregaram os panfletos, deu para entregar? E esse panfleto tem um grupo do WhatsApp que eu criei desde o primeiro dia que a gente foi para a Etiópia. E eu fiz questão de que cada pessoa visse o passo a passo de como se abre uma missão, que eu também não sei até agora. Mas que pelo menos você entendesse como que Deus move a cada minuto e a cada segundo. E você glorificasse a Deus com a gente nessa andança do mundo inteiro. Então, eu não queria tanto falar sobre a Etiópia, vou tirar só alguns minutinhos, mas nesse grupo a gente fala um pouco. Mas já tem 6 meses lá que a gente tem vivido os milagres que vocês têm acompanhado ali. Um deles é que nós não sabíamos como entrar na Etiópia. Não tínhamos contato com ninguém. E você imagina, você ter um sonho, você tem uma palavra do nosso pastor, eu tenho um pastor, é o pastor Volney Luciana, Igreja Casa da Adoração, ali de Trindade, eles são os nossos pastores que andam também nas nações. E nosso pastor tinha dado uma palavra para que a gente fosse entrar na Somália. Alguém sabe disso, meus irmãos, mas a entrada era pela Etiópia. Só que Deus faz uma coisa aproveitando outra. Então entramos na Etiópia, mas Deus está fazendo tão grande na Etiópia antes de entrar na Somália que eu não estou nem com controle de tudo isso. E eu tive um sonho só que fosse para a Etiópia. E ele deu um sonho com 2 crianças pastoreando gado. E uma árvore com os frutos bonitos prontos para a colheita. Quando eu acordo, eu olho essas 2 crianças e ponho na internet, só existe crianças etíopes pastoreando gado. Aí eu disse, nossa, então é na Etiópia mesmo que nós temos que ir. E deu o nome da tribo, né? A tribo Oromo, e deu tudo no sonho. Sabe assim, coisa de doido mesmo, você só está orando e está preocupado se Deus vai lhe guiar. E Deus guia.
Então, eu fui da Etiópia, alugamos 10 dias de um hotel lá para ficar, e a Bíblia tem que ser cumprida fielmente, vá de 2 em 2. E eu fui com um irmão chamado Profeta João, ele é um amigo, só que eu saí de Nampula, ainda estava em Moçambique, saí de Nampula para a Etiópia. E ele saiu do Brasil para lá. E se encontramos no aeroporto e ficamos os 10 dias. Sabe o que é? 2 pessoas desorientadas, sem saber de nada. Vai para onde? Vamos. Então, ficamos, no outro dia ele estava tão cansado, eu digo que ele é o irmão mais cansado que eu já vi no mundo. Ah, irmão cansado, só dorme, toda hora com cara de sono. Aí ele disse, vai fazer o quê? Ele disse, eu vou dormir, lógico. Então foi dormir. No outro dia ele acordou, fomos para o café da manhã, e ele disse, Deus me deu uma palavra de uma cidade, o nome dessa cidade é Nazaré. Então, eu disse, certeza, certeza. Fomos achando um táxi para chegar até uma estação que levava até essa cidade. Nessa cidade, fomos caminhando, e eu disse, e agora? Ele disse, anda aí. Já chegamos, Nazaré já está aqui. Chegamos, entramos numa cafeteriazinha, que tem muito café lá, a terra do café Etiópia. Aí ele disse, temos que achar um orfanato. Eu falei, um orfanato? Certeza, sim. Fomos então pegando, lá tem muito tuk-tuk, pega um tuk-tuk aí, vê onde é que tem um orfanato. O tuk-tuk deve saber onde é um orfanato aqui. Então, fomos, e o meu sei onde é que tem um. Foi andando. Chegou nesse lugar, aí ele disse, é aí mesmo. Certeza? É aí mesmo, vá, entre. Entramos, um rapazinho abriu a porta, fomos entrando, e aquelas crianças estavam ali, muita necessidade, não tinham o que comer, não tinha nada, coisa séria. E deixamos uma oferta, e colocamos no coração, bem, Deus nos deu um orfanato. E ficamos desde aquela época ajudando o orfanato. Todo mês começamos a mudar a situação ali, de comida, de alimento. Tinha muitos bebês mesmo, muitas crianças. E, resumindo, para mim passar um pouco para a palavra aqui, esse ano fomos para a Etiópia, já com esse orfanato, já ajudando o orfanato. Já está uma mudança real lá. Desnutrição das crianças, muita coisa. Mas não tínhamos toda a coleta da informação do porquê desse orfanato. A gente só foi seguindo. Número 1, que é incrível, o orfanato ele é 100% evangélico. A igreja etíope ela não tem condição financeira e os irmãos se atentaram de alguma maneira para fazer alguma coisa, mas mesmo assim, aquela coisa bem básica. E a outra coisa é que fomos com o irmão João voltou novamente, agora há 2 meses atrás estávamos lá. O irmão João volta comigo e vamos lá visitar. E ele disse, eu quero ir de novo, vamos lá. E uma mudança real acontecendo, estamos muito felizes. E o orfanato não estamos só ajudando, o orfanato agora é nosso. Nós estamos numa demanda total. E aquela senhora pediu a palavra para orar, um povo crente, fervorosos, os etíopes são muito fervorosos. Está acontecendo um avivamento na Etiópia. A igreja evangélica foi autorizada pelo governo há 4 anos, irmãos, e está acontecendo um fogo. Ela não era autorizada. E aí, quando chegou lá, e ela deu testemunho, olhamos as crianças, bebês, aquela coisa, mostramos, ela disse, eu quero dar um testemunho. Esse orfanato aqui, ele tinha sido abandonado pelo ex-gerente, e ele não tinha mais o que dar de comer, ele se sentiu muito pressionado e fugiu. As crianças pedindo comida, 36 crianças, ele fugiu. Então, a igreja em si, os irmãos se organizaram e perguntaram se eu não queria ajudar. Eu disse, eu quero, vou lá, se é de Deus. E eu saí em casa, pedindo comida ali, naqueles comérciozinhos, para sustentar. Só que um dia, estava muito difícil, eu fechei essa porta aqui, e eu disse, Senhor, o Senhor é o Pai dos órfãos, escuta o choro desses bebês.
Eu não tenho leite, não deixa essas mulheres pedir leite a mim, que eu não tenho, meus peitos são secos. E vocês dois chegaram. Entendeu? Deus enviou vocês dois naquele dia, porque eu não tinha nada para dar para aquelas crianças. Naquele dia que você e o profeta João chegou. Irmãos, uma unção tomou de conta, que a gente fica pensando, Senhor, os nossos movimentos em Deus, eles são muito reais, irmãos. Mas, se você procurar entender todos os movimentos que Deus tem, você quer um estudo disso, pode ser que não seja algo que você vai achar uma resposta. Você precisa estar disponível. Movimente-se de uma maneira que não procure muita explicação ao Senhor. Ande como Abraão, sem saber para onde vai. E nós ficamos ali esperando, para onde Deus nos manda? Ele nos manda para um orfanato. Mas não era porque Calênio era bonzinho, ou João, era porque tinha uma mulher orando, dizendo, Senhor, cuida dessas crianças. Escuta aqui. Você precisa perceber uma coisa. Vá levar o pão para o pessoal, vá participar de qualquer coisa na madrugada, vá ajudar alguém. Vá sem programa da igreja também, mas vá. Faça um movimento que você simplesmente diga assim, vou andar aqui na praça, vou andar na estrada, vou andar na calçada. Deus, eu vou indo e vá me levando. Eu tenho convicção, Deus vai lhe levar para alguma necessidade que você pode servir. Essa semana teve um rapaz que perguntou para mim assim, o que é que eu faço para mim ser assim, uma bênção? Eu disse, só tem uma coisa só para ser uma bênção, é você servir alguém. Não tem outra coisa que se você sirva. Sabe, irmãos, a oportunidade que você tem para caminhar aqui em Brasília e ser uma bênção é muito grande. Acorde de manhã e diga ao Senhor, me usa hoje para ser uma bênção para alguém. Faça essa simples oração e deixa o dia prosseguir. E fique sensível a algumas coisas como ele, dobra a direita. Aí você vai dizer assim, isso é coisa da minha cabeça. Mas se for, não tem problema não, eu dobro a direita. Faça coisa que não duvide muito, vá só fazendo, sabe? Que você vai ver e tomar uma conclusão. Deus está no controle do dia a dia seu. Acredite nisso. É real o que eu estou dizendo. Então hoje eu quero dizer para os irmãos, eu li um livro do fundador da Jocum, e fala, Senhor, estou ouvindo, uma vez eu falei aqui para os meninos, para os jovens, esse livro ele ensina um princípio de oração, que ele é meio maluco. É o princípio da oração de estar orando até Deus responder. Deixa eu dizer como é. Você quer uma resposta, tá bem? De alguma coisa. Tem pessoas que têm 10 anos que estão esperando alguma coisa, mas nunca gastou tempo suficiente para Deus responder em oração, você sabia? Ele tem 20 anos esperando, mas ele nunca decidiu dizer, hoje eu tiro o dia inteiro só para saber o que é que Deus quer resolver desses 10 anos de oração. E ele ensina, e ele diz assim, olha, você já viu que o crente, ele não dá oportunidade de Deus falar? Deus, eu quero isso, eu quero, responda para mim, em nome de Jesus, amém. Tchau. E Deus ia responder, ele deu tchau. Você entendeu que a oração não é só você falar? Tem que alguém falar com você ou não? A oração é um bate-papo que você tem que falar, e alguém tem que falar também. Você não fala com as paredes, com os ventos, você fala com Deus. Então, desde que eu li esse livro, irmãos, eu compreendi. Você precisa esperar Deus responder. Você já fez oração que você não fala? Você só diz a primeira palavra, eu quero ficar aqui sentado e esperar o Senhor falar, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Tenta. Você nunca fez isso? Tenta. Aí tem coisa de 10 anos que você vai ter a resposta, porque você teve a educação de dar a oportunidade de Deus responder. Detalhe é que a gente não é educado na oração. A gente é tagarela.
5 horas de oração só falando. Escuta. Então eu quero dar essa técnica para você saber que Deus tem coisas para responder e você precisa dar oportunidade. A Bíblia fala, irmãos, é quem tem ouvido, não é quem tem boca, fale. Então use esse ouvidozinho para ouvir. Deus vai falar. Amém? Como vai falar conosco agora, que eu nem sei o que é que Ele vai falar. Mas, se tem palavra de Deus, Ele vai falar e nós vamos preparar os nossos ouvidos agora, no nome de Jesus. A gente vem de uma rotina desses dias, vem resolvendo umas coisas pessoais, vem resolvendo aqui em Brasília uns documentos lá da Etiópia. Eu teria muito o que falar da Etiópia, mas você pega aí, entra no grupo do WhatsApp, os meninos vão entregar um panfleto a cada um de vocês aí, numa oportunidade, e entra lá, e siga lá, e você vai acompanhar lá. Mas abre Josué, capítulo 7, verso 6. Tem algo a ver com o que eu falei, mas dentro de uma dimensão a qual a oração não faz mais efeito. Quando a oração não faz mais efeito? Se fosse falar hoje, qual o tema? Por mais que a gente tenha aqui um tema de missões, e vai ser de missões, deixa eu falar para vocês, a pastora Ailton, a pastora Denoi, assim, sem eles, que Deus usa, sem eles, com certeza, Deus usando ele, eu não estaria aqui. E a porta que esses pastores abriram aqui para nós, junto com toda a sua liderança e os irmãos, é muito grande, irmãos. Essa igreja, ela é responsável por, eu acho que vou botar 60% do que eu faço hoje. Você acredita nisso, pastor? Nós estamos agora dentro de dos projetos na Etiópia. Eu quero que você entre no grupo e saiba lá. Não vou perder, não vou contar não. Então, Josué capítulo 7, a partir do verso 6. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão. Essa minha versão é a King James. Se você tiver, quero para ficar igual. E exclamou diante da arca de Israel, e ali permaneceu em humilhação até cair a tarde. Exclamou então Josué: Ah, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Até antes nos contássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão, nos aniquilarão o nosso nome da face da terra, que farás então pelo teu grande nome. Então Yahvé falou a Josué: Levanta-te. Por que permanece assim, com o seu rosto prostrado ao chão? Eu tenho lido ultimamente sobre os valentes da Bíblia. Deuteronômio vai falar sobre 3 tribos que conquistaram primeiro que as outras tribos. Foi a tribo de Gad, foi a tribo de Rusbenitas e a meia tribo de Manassés. Essas 3 tribos, quando você vai ler Deuteronômio, capítulo 1 e 2, você vai ver que elas fizeram com que todas as cidades fortificadas, contam até elas, 60 cidades fortificadas se transformassem em nada. Foram só 2 tribos e meias. E a minha pergunta é: cadê as outras tribos que também não conquistaram antes? Não entraram na guerra, não? Por que 2 tribos e meias conquistaram antes? E eu estudando um pouco, não totalmente como uma revelação, mas conjecturando, mas eu acredito que nem todo mundo está preparado em todo o tempo, ou é o tempo dela conquistar, e é preciso alguns conquistar por ela. Tem pessoas que elas precisam que alguém conquiste por elas.
E é um lugar especial esse. É você decidir. Você decide conquistar algumas coisas por pessoas que ainda não conquistaram. Um exemplo, o grupo do pastor Ramalho, ele está conquistando pelos rapazes. Ele está fazendo algo que os rapazes não sabem ainda fazer. Então ele vai na frente. Ele derruba as cidades fortificadas que estão no coração dos irmãos, para depois eles se levantarem e fazer o mesmo com o outro, como o irmão Tiago falou aqui. E Moisés dá uma instrução a esses homens, dizendo: olha, antes dos seus irmãos passarem o Jordão, Josué capítulo 1 e 2, você, por favor, passe na frente, porque Moisés deu ordem a vocês, que vocês devem ajudar os seus irmãos, para que eles passem na frente. E quando eles chegam para conquistar, os irmãos valentes, é aqueles que conquistaram primeiro, são os mais valentes. Eu quero dizer a você que é muito valente. Eu sei que tem alguns aqui valentes, alguns que sabem o segredo de muitas conquistas, sabem abrir empresas, sabem chaves para onde ter dinheiro. Eu quero dizer a você, por favor, se possível, faça um curso de como fazer o que você fez. Por favor, ajude outros a ganhar dinheiro como você sabe ganhar. Faça algo muito importante para seus irmãos que ainda não chegou lá. A pirâmide da riqueza, ela está muito focada nos que estão lá embaixo, segurando os que estão lá em cima. Você pode descer um pouquinho e ajudar os que estão lá embaixo a conquistar junto com você. E aí eles atravessam o Jordão, com os irmãos que vão na frente, e as nações ao redor, eles ficam tremendo o coração. Por isso que eu disse que ia falar de espias, e os 2 espias jovens, 2 espias enviados para olhar se a terra estava em boa condição. Deixa eu dizer para vocês, é outra coisa que a gente não pode olhar para a idade das pessoas. Tanto velho como jovens podem ser muito úteis na conquista. Todo mundo pode ser muito útil na conquista e entrar nela. Tá? Então, quando você olhar para alguém que você pode ajudar, pense que qualquer pessoa pode entrar no lugar do sucesso. Amém? Só que tem um relatório especial desses 2 jovens. Vamos supor que o pastor Aldenor pega 2 jovens rapazes sem nenhuma experiência de guerra e libera ele para ir procurar algum lugar para espiar. E diz: olha, nós temos ali uma espia, nós temos um lugar para espiar, você vai lá. E esses jovens, irmãos, quando volta com o relatório, ele volta com um relatório estranho, cara. Que relatório estranho é esse? Dormi lá num cabaré, desculpa a expressão. Foi ou não foi a casa da mulher prostituta lá, Raabe? É porque a gente não quer ser meio antiquado. Mas olha, dormi lá na casa de uma mulher que ela é prostituta. O quê? Como é essa história aí que você está dizendo? Só que a gente tem que entender uma coisa especial desse relatório. Eu tenho que entender que Deus está fazendo, irmãos, um testemunho interno na vida das pessoas. Quando você está atravessando o Jordão, você vê 2 coisas. Você vê o mar se abrindo, as nações estão tremendo, que o mar se abre em frente a Jericó, tá? As nações estão tremendo, e daí você vê Josué dando uma orientação: pega 12 pedras do Jordão e leva para cada um para suas casas. Aí eles levam. Cada um leva para sua casa. Quando ele volta, Josué sente sozinho e diz: eu vou fazer um altar nos pés também do sacerdócio. Diga assim: as pedras que saíram é testemunho externo. Ou seja, irmãos, é o que alguém está falando da gente. Certo? O que alguém está falando do que a gente está fazendo. Eu estou falando do testemunho externo do pastor Ramalho, que tem um bocado de pedras aqui que ele levou para fora do Jordão.
Aleluias. Eu estou falando aqui do testemunho do Tiago, que ele está levando o pão e fazendo um monte de coisa. Eu preciso pegar essas pedras do Jordão e trazer para fora. Só que Josué faz uma coisa, no capítulo 4 em diante, ele começa a fazer outra coisa, 3, 4, ele fala, por que você está lendo aqui? Tudo isso chegou nesse ponto. E não está lendo essa parte, calma, porque senão eu vou explicar, mas está tudo lá em Josué. Só que ele pega e faz pedras também dentro do rio. E o texto diz assim: e quando as águas do Jordão voltaram a rolar, cobriram aquelas pedras. Isso é testemunho interno. Até o dia de hoje. As pedras que talvez o pastor Ramalho levou, que são os irmãos, vão tudo para as suas casas um dia, vão tudo viver a sua vida. Ninguém mais talvez vai conseguir contar isso mais na maneira como a gente está contando hoje. Porque próximo culto de missões é outros homens diferentes. Pode olhar, não é, pastor? Já é outras pedras rolando aí no meio do mundo. Em nome de Jesus, é assim. Mas o texto está dizendo que até o dia de hoje as pedras estão lá porque o rio cobriu. Sabe qual é o seu testemunho interno? É a confiança que você tem do que Deus está fazendo dentro de você. Não precisa ninguém dizer sim ou não. Você sabe o que Deus está fazendo. Quando você pega 2 jovens, e quando ele volta para o relatório e diz, eu dormi lá na casa de uma prostituta, você não volta desconfiando que ele pegou e teve problemas, dificuldade lá. Sabe por quê? Porque seja qual for a pessoa, se ela tem um testemunho interno, você confia em tudo que ela está fazendo. Amém. Sabe o que é o testemunho interno? Um homem que vive uma vida de oração, ele está com um testemunho interno. Ninguém precisa ver isso. Porque às vezes a gente gosta muito do que o pastor Calene está fazendo. Nossa, você viu? Já foi para agora mais uma coisa, mais um. Tá, isso é tudo testemunho externo. A outra vez que eu vim aqui, eu tenho que contar novo testemunho, então caducou esse. Eu já contei isso, pastor Calene, agora é novo. Vocês vão ficar escutando, querendo escutar, e se eu movimentar o testemunho interno, isso vai ficar sempre acontecendo. Porque eu sei, porque eu sei, e porque eu sei que a arca passou, o mar se abriu, e eu sei o que deixei lá dentro daquele movimento poderoso. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você sabe, que você sabe, que você sabe? Sem precisar desafiar ninguém e provar nada a ninguém, mas você sabe que a água cobriu o testemunho interno ali. Sabe quando? Quando alguém diz para você assim, eu não acredito no que você está dizendo, eu não acredito no que você vive, eu não acredito no que você passa. A pessoa, ela não está, irmãos, num debate de provar sobre o que você acredita ou o que você não acredita. Você sabe, o Rio Jordão abriu e eu fiz um altar no meio dele. Amém. O testemunho interno, irmãos, ele é tão valioso, mas ele não é visível. O testemunho interno é valioso, mas não é visível. É como você anda nesse processo de não manifestar o que você faz e o que você vive em Deus. Uau! E aí eu vou entrar nesse texto aqui, porque o povo de Israel tiveram todas as vantagens para entrar ali, com todo o poder que ele teve, e o próprio Josué é quem faz o testemunho interno. E para mim, testemunho interno é se você tem um altar diário de oração e ninguém sabe disso. Deixa eu fazer o que é um testemunho interno e diário de oração, e um diário de um altar diário. Não é a sua oraçãozinha básica, não. É aonde você gasta tempo para estar com o Senhor e Ele fazendo uma mudança interna dentro de você. O tempo gasto com o Senhor em um rio que está cobrindo você, o seu altar. A gente não pode se acostumar, irmãos, em querer só ver a manifestação do poder de Deus na vida dos outros ou através de nós, enquanto a gente não se satisfazer
o que é que Deus está fazendo dentro de nós. Eu digo que há alguns anos que eu estou aqui, falei algumas vezes os testemunhos sobre minha dificuldade com a ira. E eu já falei algumas vezes, quem conhece sabe disso. E eu descobri uma coisa: eu não tinha testemunho interno para resolver o problema da ira. Eu não entrava num lugar onde a ira é tirada por Deus, não é pela minha vontade. É quando eu tento entender o seguinte: ei, caba safado! E há 3 anos atrás, caba safado é a sua mãe. Quer dizer, ela é uma mulher safada, né? Só que, quando você vai vendo que você está construindo um testemunho interno, alguém vai dizer: ei, cabra safado! E você vai dizer: rapaz, você diz pouca coisa sobre mim, eu sou mais do que isso. Eu acho que você não tem revelação exata de quem sou eu não, porque agora eu estou dando um testemunho de fato do que Jesus respondeu e revelou quem eu sou. E aí você não fica com aquele orgulho besta. Fulaninho está me magoando, está contando coisa minha feia na internet. Aí o seu testemunho, ela é só externo, que você só queria ver o mar se abrir, o Jordão se abrir, vencer as guerras de fora. Mas deixa eu dizer para você, só foi possível fazer isso porque 2 jovens tinham testemunho. Porque foi confiado por Josué mandar 2 rapazes. E quando ele volta, ele ainda diz assim: dormi na casa dela. Deixa eu dizer para você, e quando a gente derrubar e vencer aquele negócio lá, eu fiz um pacto com ela. A gente vai salvar a vida de uma prostituta, tá bom? E do outro lado a pessoa diz: tá bom. Você afirma normalmente ou você desconfia? Rapaz, eu mandei esses espiar a terra. Para onde é que foi? Sabe esse lado desconfiado nosso? Sabe esse lado desconfiado quando Jesus está conversando com uma mulher prostituta lá no João capítulo 4, e o discípulo volta e diz: tu está conversando com quem? O que com ela? Sabe aquele lugar que parece que a pessoa não pode ficar sozinho com uma situação difícil, que a pessoa já fica desconfiando? Ainda disse ser Jesus, ó, fica aí conversando com as mulherzinhas. Jesus tinha testemunho interno, ele não tinha problema desse negócio aí não, irmãos. Deus deu para você uma missão. Saiba de uma coisa: seu nome é o que menos vale. Eu não sei se estão gostando da minha pregaçãozinha. Deus deu uma missão para você, seu nome é o que menos vale. Aleluias. Porque você sabe qual é a sua missão. E aí, no conjunto de coisas que nós temos, vitórias externas, a gente sempre quer voltar, irmãos, para um lugar errado. Deus vai fazer porque no passado Ele fez. Está errado. Deus não vai fazer porque Ele fez no passado. Não viva da obra do passado. Eu fui em Moçambique, agora Deus esteve comigo em Moçambique, e eu vou confiar agora que Ele está comigo em Etiópia. Confiança besta. Deus não está comigo na Etiópia porque esteve comigo em Moçambique. Ele está comigo, irmãos, se eu entender que até o dia de hoje a água está lá cobrindo as pedras de um testemunho interno. Porque vai passar a história aí, ninguém vai ver que eu era missionário de Moçambique. Vai ver se eu cheguei até o fim. Esse é o maior detalhe de todas as coisas. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Isso é um relatório externo que vai prejudicar a minha vida no inferno. E não é bom esse tipo de testemunho externo, que você todo dia precisa de mais um, de mais um. Quem está me entendendo, irmãos? Vamos, vai, igreja, vamos ver o que vai fazer, Deus vai fazer hoje. Você sabe que Deus faz hoje, amanhã e sempre. Aleluia. Porque seu testemunho externo, sabe, a água cobriu até o dia de hoje. E o Deus que fez no passado, Ele fará também hoje. Ele é um Deus presente. Um Deus que está fazendo algo extraordinário. Sabe por causa de quê? Não só porque fez no passado, não. Porque você está crescendo.
em testemunho interno. Tirando esse lado que eu expliquei, por que eu li esse texto da súplica de Josué? É porque, irmãos, não há nada mais errado nosso do que a gente se acostumar em orar. Como assim? Não é bom não? Deixa eu falar uma coisa para você. Oração é uma construção, de uma construção. Você veio hoje para saber o que fazer amanhã. Você veio amanhã para saber o que faz depois da manhã. Você vem depois da manhã para fazer o que faz depois da manhã. Quando Josué chega, irmãos, ele experimenta o mar se abrir, as nações estão totalmente perturbadas. Você entendeu tudo? E de repente, nós esquecemos que não é só orar que resolve o problema. Porque quando você percebe, ele entra para o lugar que ele sempre gostaria de entrar. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Quem aqui está perdendo às vezes e pensa assim, nossa, estou perdendo porque eu não estou orando? Geralmente entra nesse lugar, né, irmão? Deixa eu dizer para você, nem sempre é por causa disso, não. Porque aqui ele está perdendo. Porque ele está orando. Josué entra no lugar e na rotina. E ele começa a trazer Deus para dizer, a solução comigo e o Senhor é na oração. Deixa eu falar para você, Deus não está aqui para resolver problema seu na oração. Meu Deus. Deus não está aqui para fazer nossa rodinha de oração e dizer assim, nós sabemos o segredo, é oração. Josué pegou todos os chefes de Israel, demais autoridades, fez um ato ali daqueles mais humilhantes possível. Eu sei qual é o problema, é a gente se humilhar. Deixa eu dizer para você que nem todos os problemas é a gente se humilhar. Não vai resolver também não. Nosso maior problema é não conhecer o caráter do problema e o que está acontecendo para poder a gente saber orar. E quando você tira um lugar para orar e não sabe o caráter do que está orando e do porquê o problema, deixa eu dizer para você, você pode, como diz uma irmã, tinha uma irmã que dizia, irmã, vamos meter o rosto no chão. Ela não chamava rosto no chão, ela dizia catanga no chão, não sei porquê. Ela dizia, vamos meter a catanga no chão. Você pode meter a catanga no chão, como dizia a irmã. Você pode rasgar sua veste. Sua oração não deu em nada. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não quer que oremos apenas. Deus quer que você entenda o caráter da oração e o porquê que você está fazendo aquilo. E se você não tem uma vida, irmãos, que você construa a oração dia após dia, você vai começar a banguelar no achar. Eu acho que Deus está querendo isso. Quer começar uma vida de oração no achismo. Será que vai chover hoje? Deixa eu achar. Eu acho. Aí olha o termômetro e diz, olha o clima na internet e faz uma pergunta a Deus. Não vai chover. Aí vai para Deus. Será que vai chover? O Senhor vai dizer, você não já olhou no clima? O que é que você está fazendo de questão com Deus? Está brincando com o Senhor enquanto você olha no clima? Ou então eu vou fazer o seguinte, estou com uma dor de cabeça, em nome de Jesus com uma dipirona, em nome de Jesus, amém. Jesus, será que vai sair a dor de cabeça? Você está brincando com o Senhor? Porque nós fazemos esse tipo de coisa na oração com o Senhor. Sabe por quê? Porque nós conhecemos muito o testemunho externo, irmão. Porque nós sabemos como Deus faz. Nós sabemos muito bem que Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Nós temos uma história brilhante com Ele. Nós fizemos tudo. Se eu for contar aqui o que Deus fez em Moçambique, Deus me deu uma criança para ressuscitar, ela estava morta. Sabe para que serve isso para agora? Para nada. Desculpa lá. Eu tenho que continuar ressuscitando, se for assim que eu tenho que viver. Porque quando nós vamos para o Senhor, deixa eu falar uma coisa para você em oração, tem algo que Ele quer dizer específico para você construir. Amém. Deixa eu dizer a partir de agora, quando for em oração, diga assim, não contabilizo mais o que eu vivi com o Senhor.
como experiência externa, como testemunho externo. Eu quero saber internamente quais os segredos do seu coração para hoje. Para hoje. Porque eu vou dizer para você, amanhã Ele quer construir e continuar construindo o que Ele disse a você hoje. Por isso que a gente perde tantas guerras, não é, irmãos? E aí chega um homem de Deus, entende sobre o caminho da construção do testemunho interno. Ele chega diante de Deus e exclama: ah, Senhor, por que fizeste isso conosco? Quem aqui já escutou um Deus caladinho? Meu Deus, tu nem fala. O que está acontecendo, Senhor? Sabe aquela oração? Perdoa-me se eu fiz alguma coisa. Quem já fez esse tipo de oração? Primeira coisa que entra na presença de Deus, eu vou logo pedir perdão dos meus pecadinhos. Porque sem pedir perdão, sabe como é, né? Não resolve também não. Perdoa o quê? Todos os meus pecados. Joga tudo aí. E Deus está dizendo coisas específicas para montar no seu interior. Deus quer construir algo rotineiro, que amanhã resolva o de ontem, que o de ontem resolva o da manhã, e a gente vai construir um negócio que tem uma direção. Deixa eu dizer para você, seu testemunho é zero nesse momento. Seu testemunho é zero nesse momento. Você pode ser o pastor, você pode ser um missionário, você pode ser quem que você seja. Você pode ser o que abriu o Mar Vermelho, você pode ser o que abriu o Jordão. Deus não faz um contato baseado no testemunho externo. Porque só o que fica até o dia de hoje é o testemunho interno. Então procure hoje um lugar a qual é bom testemunho externo. É bom. As pessoas muitas vezes ficam agraciadas se o pastor Calênio, né, anda muito, faz isso, faz aquilo. Mas você já percebeu, pastor, que assim, a gente tem 10 anos aqui, quase não monto muita coisa para mostrar das coisas da África. Os irmãos que vão procurando as coisas assim, sabe por quê? Porque eu prefiro dar um valor muito mais a uma mensagem, a palavra de Deus, para a gente provocar algo espiritual, porque o fazer, irmãos, é muito maravilhoso, vai dar fruto, sabe, tal. É bom colocar a lâmpada para brilhar no alqueiro, para que todos vejam e glorifiquem a Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso, sabe? Deixa eu dizer para você, mas lâmpada apaga a falta querosene. Lâmpada falta azeite. Se você não tiver uma vida com Deus faltada, aquele testemunho caduca. Caduca. E você vai ficar aí no que você viveu? Você vai ficar no que você viveu? Exatamente isso. Josué estava pensando que ia ficar no que viveu. Sabe por quê? No capítulo 5 de Josué, ou é o 6, não vou lembrar. Eles venceram Jericó. Quem lembra disso? Venceram Jericó. O que foi que Josué, quando viu Ai, disse? É uma cidade pequena. Isso não é ninguém. Sabe a prepotência de ter conquistado muito grande e agora acha que não precisa mais do testemunho interno para vencer outras coisas que estão na sua frente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas grandes que você faz, mas o que está destruindo você é coisas pequenas. Tem coisas grandes que dá testemunho, mas deixa eu dizer para você, você não está vencendo coisinhas pequenas, sabe por quê? Porque a prepotência, a confiança de estar fazendo coisas grandes. Isso não dá em nada a não ser numa grande queda. Nós não devemos perseguir isso, irmãos. Nós não devemos perseguir um testemunho externo para poder ele ser grande. Isso transforma em vaidade. Deus faz ou não faz, irmão? Deus continua fazendo? Ele fez ontem ou não fez? Ele faz hoje ou não fez? E amanhã? Acredite nisso. Não fique confiando no que você andou fazendo, não. Acredite que ele é perene. Por isso que o rio não teve que correr de novo. A água fica passando direto nesse poder aí, para fazer coisas para não parar o poder. Não confie no seu testemunho externo.
Porque na hora que você fizer uma oração, que a coisa for realmente para o lugar que precise, um jejum, um quebrantamento, uma mudança de vestes, você vai gemer, vai botar o povo, vai fazer uma reunião solene. Você vai contar testemunho. No verso 9, os cananeus vão dizer o quê? Nós derrotamos eles. Esse povo vão dizer o quê? Deus não tem compromisso, irmãos, com testemunho grande. Uau! Nossa, se eu soltar uma agulha aqui, dá para escutar o barulho. Deus não tem compromisso com testemunho grande. O rio está passando um testemunho interno, e você sabe, ele está passando dentro de mim. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva, dentro. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, porque você experimentará o Deus do amanhã também. Isso é maravilhoso que você testemunhe o Deus de ontem. Isso é maravilhoso que você testemunhe um Deus que não para a sua água de fazer milagres dentro de você. E eu vou dizer para você, não tem lâmpada que se apague com um candeeiro desse jeito. Porque os seus passos, irmãos, estão num lugar que você não faz uma oraçãozinha para sair de um problema, não. Apertou, correu para a pastora. Campanha de oração para a pastora resolver o problema dela. Meu Deus, como o pastor sofre, né, irmão? É bom, não tem nada, não tem um problema, é isso mesmo. Vamos orar. Mas deixa eu dizer para você, nós temos que ter uma convicção de que as orações, elas precisam que estar baseadas totalmente no seu testemunho interno. O que você vive de verdade independente dos milagres? O que você vive de verdade independente do seu testemunho? Que eu poderia contabilizar muita coisa aqui do meu testemunho para você, de que Deus destruiu isso, de que Deus fez aquilo. As nações ficaram tremendo quando o pastor Caleno chegou. Depois, para vocês depois ficar escutando, os cananeus destruíram Caleno. Deu tanto testemunho, ficou 10 anos na igreja do pastor. O que dá isso, pastor? Para vocês decepcionar comigo e de repente eu carregar um monte de gente em escândalo? Sangue de Jesus Cristo tem poder e cobre o seu sangue sobre a minha vida. Porque, irmãos, há um temor no testemunho interno. Eu tenho que chegar até o fim, esse é o temor do testemunho interno. Há um temor na oração que você testemunha internamente. Senhor, continua. Eu quero estar sob forte demanda do céu. Aleluias. Glória a Deus. Diga assim, quando a oração precisa parar. Quando o jejum não precisa ter. Quando rasgar as vestes não serve de nada. É quando eu fico dependendo dos testemunhos do que já passou na minha vida. Irmã Fran, Deus faz, porque Ele continua fazendo no seu interior. Aleluias. Verso 10, irmãos, é um pouco forte. Josué 6:10, 7:10. Então disse o Senhor a Josué: sabe, irmãos, tem um lugar que não é oração, é posição. Uau! Tem um lugar que não é mais oração,
talvez você tenha vindo aqui dizendo: eu tenho gastado tanto tempo em oração, não tenho visto o resultado. Não é oração, é posição. Porque Ai era uma cidade fácil de conquistar, já tinha conquistado grandes coisas. Ai já tinha sido derrotado de uma forma espetacular. Ou melhor, Jericó. Mas Ai era uma pequena cidade, e a petulância de Josué dizer: precisa muita gente não, homem. Vai uns cachorros banguelando aí que dá certo. Dá uns latidozinhos que todo mundo sai correndo. A confiança no que Deus faz pode ser mais prejudicial do que você imagina. Não é só confiar no que Deus faz, é saber se tem uma posição para Deus fazer. E Josué se decepcionou, meteu a catanga no chão, fez pedido de perdão, e Deus diz: levanta-te. Quem lembra do homem de João capítulo 5, o homem sentado há 38 anos? Deus estava falando para aquele homem: seu problema não é uma doença, seu problema é com você mesmo, levanta-te. Não é? Aqui ele disse com Josué: levanta-te, tu está precisando de posição. Uma posição, tomar uma posição. Quando você se posicionar, você vai entender, não é esse lugar simplesmente que você deve ver um testemunho externo. Você tem que ter uma construção interna. Volte para o lugar que você fez um altar lá, internamente, continue ali. É aí que eu quero fazer algo maravilhoso no seu interior. É aí que eu quero que você faça um altar invisível entre mim e você. Não é para os outros ver que você ora só na igreja, não. Eu quero saber se você tem um altar lá na sua cama, no seu quarto, e comigo e com você. Isso daí fará você ter petulância, nem pensar que o seu testemunho é algo tão maravilhoso. Deixa eu dizer para você, o seu testemunho maior comigo é em secreto. É eu e você fazendo o que tem que fazer. Eu revelando os meus segredos ao seu coração e você os seus aos meus. Saia nesse culto para sua casa para fazer um testemunho interno. Conte a você mesmo o que Deus está fazendo. Sabe que além de Deus está fazendo assim e assim dentro do seu interior. Faça uma reunião de adoração com você e o Senhor, dizendo: o Senhor está fazendo e eu estou sentindo. Sabe quando você não tem mais prazer de contar tanto testemunho? Tem hora que não dá mais vontade de contar muito testemunho, irmão. Porque você já sabe o que Deus está fazendo assim. Não é um orgulho, não. A gente vai dar testemunho porque, como eu disse, os valentes ajudam os irmãos a conquistarem. E nós vamos continuar conquistando. Nós vamos continuar ajudando. Nós vamos continuar levando. Mas eu quero dizer a você nessa noite, eu estou lhe ajudando a você a chegar mais longe daquele onde você chegou. O seu altar interno precisa ser montado. Você ainda não fez isso com você. Você ainda não foi no altar. Você vive do altar da igreja. Você vive do altar da oração dos outros. Mas faça um altar você e o Senhor urgente, por favor, urgente. Você e o Senhor. Você e o Senhor. Sabendo o que é que vai acontecer, inclusive amanhã. Você e o Senhor. Ele vai lhe dizer tudo. Esse é seu testemunho interno. Quando você disser, quando você entender o Senhor dizendo: ó Calênio, ó João, ó pastor, ó fulano, ó cicrano, amanhã vai vir uma pessoa perto de você. Você faça assim, assim, assim. E quando você amanhece o outro dia de manhã, essa pessoa está perto de você e você diz: uau! E o Senhor diz: não conta isso para ninguém, é só eu e você que está vivendo isso. Quem consegue ficar sem dar testemunho para outras pessoas, irmãos? Quem consegue parar de dar essas orações, irmãos? Que todo mundo vê você orando. Até Deus está mandando você parar esse tipo de coisa, irmão. Levanta-te. Vamos se levantar então com um ato profético. Vamos se levantar. Levanta-te. Por que permaneces assim prostrado com teu rosto em pó? A gente poderia hoje fazer uma oração bem longa, mas agora, irmãos, é uma posição. Eu saio da Batista Filadélfia hoje à noite ao construir um altar pessoal com o meu Senhor.
Eu saio para construir um tempo com Deus. Eu não vou viver só gastando meu tempo com meu emprego, com meu trabalho, com minha família. Eu quero ter um tempo especial com o Senhor, isso diário. Eu vou construir algo que ninguém veja essas pedras. O rio vai passar sobre ele. Eu saio daqui decidido. Eu estou pronto para isso. Eu não vou ficar só prostrado em um movimento a qual conta apenas um testemunho externo de mim. Eu quero um testemunho, eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Faça isso. E se você está pronto para isso, esteja pronto para não ser compreendido também. Esteja pronto para ser estranho. E você pode ser um dos jovens dos espias hoje. Esses dias eu preguei sobre Jesus sentar com os pecadores. E não se contaminou com nenhum. Sabe por que preservamos tanto o nosso nome? Vão dizer o que de nós? Você está tão preocupado por isso porque não tem altar interno ainda. Que vão dizer de mim? Olha, vão dizer o que de você, o que é que... Não é o que os outros estão dizendo, é o que Deus está dizendo de você. E se você está preocupadíssima, você está com preocupação urgente. O que Deus está falando de mim, gente? Quando for no final do juízo final, a Bíblia vai dizer: se a gente foi achado nele. Não foi se foi achado no nosso testemunho. Não foi se foi achado no que disseram de nós. Deixa eu dizer para você, vão dizer coisas boas e maravilhosas do pastor Calene, que conquistou milhões de nações. Não vale a pena só isso. E o que o meu Senhor está dizendo de mim. Porque vai ter momentos, irmãos, que é Deus dizendo: para teu movimentozinho de oração besta. Que você precisa ter identidade pessoal, de caráter, de altar. Caráter de altar, para deixar de ser tombando para um lado direito, tombando para a direita. Hoje está com mau humor, amanhã não está. Hoje quero orar, amanhã não quero orar. Derruba altar, faz altar, derruba altar aqui. Quem tem altar diariamente, para sempre, até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Sai melhor Deus acabar com esse jeitinho seu religioso de oração e dizer: para. E você não ter nada para dizer de intimidade junto com Deus. É melhor parar e Ele dizer: levanta-te. Porque é somente uma reação que você tem que ter. Chega! Quem precisa aqui de um altar sozinho com o Senhor diário, pessoal, intransferível, totalmente com Ele, em espírito e em verdade. Sabe, um lugar a qual você diariamente se encontra independente de nada, independente do que você é, independente do seu chamado, independente da sua estrutura, independente do seu cargo, independente do seu tempo, você está com Ele. E o Senhor convidando nessa noite a nós, a nos reconciliarmos a um lugar, irmãos, aonde não é sobre testemunho externo, é testemunho interno, um altar construído internamente, a qual você tem gozo em todo dia ter tempo com o Senhor, em adoração, em espírito e em verdade. Aleluias, aleluias. Irmãos, está na hora de nós, irmãos, buscarmos esse lugar o mais urgente possível. Aleluias. Você vai contar qualquer testemunho que seja, qualquer um que seja, mas deixa eu dizer, conta para o Senhor o que Ele está fazendo em você mesmo. Aleluias, aleluias. Dentro de mim.
Aí não precisa ser um pastor, não precisa ser um missionário que vive contando as maravilhosas coisas de Deus. Isso dá em nada se eu não construir um altar a qual minha prestação de conta está além disso, aquele a qual os olhos tudo vê, está vendo o meu proceder interno. E ele é só construído quando a água do Jordão passa. E eu dizer, vai passar amanhã, vai estar lá o altar. Vai passar um grande inverno, lá está lá o altar. Vai passando uma grande seca, lá está lá o altar. Vai passando grandes lutas, lá está o altar. Aleluias, aleluias, aleluias. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer e ser igual a ti. Diga assim, diga. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer e ser igual a ti. De novo. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer e ser igual a ti. Eu vou construir um altar em mim. E esse altar é dentro de mim. Eu vou construir. Esse testemunho é interno, Senhor. É quando eu conheço o Senhor, não é apenas em fazê-lo conhecido, eu preciso conhecê-lo, Senhor. Eu preciso identificar quando o Senhor fala comigo, Senhor. Eu preciso identificar quando o Senhor me direciona, Senhor. Quando o Senhor me manda. Fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor. Para que esse altar dentro de nós seja construído, para que esse testemunho dentro de nós, esse testemunho interno, seja firme e inabalável, Senhor. Constrói em nós esse altar. Esse altar é construído quando eu tenho intimidade com o Senhor. Sim, Senhor. Constrói em nós, Senhor. Constrói nessa igreja um altar que é firme, não baseado em testemunhos externos, não baseado nas obras das nossas mãos, mas baseado no que o Senhor tem operado dentro de nós, Senhor. Quero fazer uma pergunta, irmãos. Quando foi a última palavra que você andou, que o Senhor disse para você? Quer dizer para você, Deus está dizendo, eu quero voltar a te dirigir cada dia a sua vida. Cada dia, eu quero dizer para você, eu quero falar de manhã, no amanhecer, o que você deve fazer. Deixa eu dizer para você, depois que eu começar a falar com você, eu sei que você vai se alegrar. E vai sair querer correr para todo mundo que Deus está falando com você. A única coisa que eu vou pedir, eu só quero que você fique comigo nessa alegria, não conte para ninguém. Você se satisfaz com tudo que eu faço, só eu e você. Aleluias. Pastor Aldenor, muito obrigado. Estamos juntos. Deus abençoe. Amém. Aleluias. Amanhã o Gamete está aqui, então amanhã o Gamete dá uma palavrinha aqui comigo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu amo vocês, cada um assim.